quinto ano, tudo bem? Bom, nossa aula de geografia está na página 239 do nosso livro. Bom, nós temos falado, sobre as mudanças que ocorrem na cidade, na paisagem. Nós estamos sempre analisando duas imagens do mesmo local, em épocas diferentes, em anos diferentes. Nós vimos, na aula passada que a rede urbana é a cidade, a rede rural é o campo, e nós vimos aí os deslocamento populacional. O que é isso? É quando a população sai do lugar onde mora e vai trabalhar em outro local. É o que acontece muito conosco, o papai, a mamãe, às vezes leva mais tempo fora de casa, fazendo o trajeto de ir para o seu trabalho, voltar, do que mesmo em casa. Bom, nós vamos continuar falando desse assunto. Então, abra um livro na página 239 e nós vamos falar sobre territórios, redes e urbanização, as mudanças na cidade. Nós vimos, que a cidade ela está constantemente passando por transformação. Nós podemos ver aqui, em Vila dos Peles, de vez em quando eles fazem uma obra, ele muda, esse trajeto que tem aqui, entre a Líder, aquele contorno ali no Bob's, aquilo ali nada tinha, lá no centro do Vilar, na Rua da Feira, e de vez em quando eles fazem uma mudança no trânsito. Agora há pouco, eles tinham aquele caminho ali perto do Caçula, eles fecharam ali, eles botaram tipo uma pracinha. Então a cidade ela está sempre sofrendo transformação. Isso eu estou falando aqui no nosso município. Imagina numa cidade maior. Vamos abordar nesta etapa as transformações ocorridas nas cidades, as mudanças sociais, econômicas e ambientais, provocadas pelo crescimento, da cidade. Agora observe as imagens abaixo e com a ajuda dos seus colegas, mas nós não estamos na sala, vamos conversar, entre nós, o tia José vai fazer a pergunta e você vai estar aí do outro lado respondendo. Bom, olhe a imagem. Essa imagem é de um elevador Lacerda, em Salvador, na Bahia. É um ponto turístico muito conhecido, mas você dê uma olhada nessa imagem e depois dê uma olhada na imagem atual. Olha a mudança que ocorreu, nessas imagens, de um período para o outro. Então, o que vocês estão vendo? É o mesmo elevador, ele está no mesmo lugar, Ele não saiu, ele apenas sofreu mudanças. As imagens são iguais ou diferentes? Claro que são diferentes. O que elas apresentam de diferente? Tudo, tudo que está ao seu redor, tudo sofreu mudança. Por que elas apresentam mudanças, Porque as cidades, ela nunca para de crescer. Ela está sempre sofrendo transformação. Pensa na nossa casa, De vez em quando, o papai, ele faz uma reforma, ele coloca um piso, ele pinta, ele muda a cor, da parede, ele aumenta a sala, ele aumenta o quarto, ele bota um banheiro no quarto, ele faz uma varanda maior. Nós estamos, até dentro da nossa casa, nós estamos sempre fazendo mudanças. Imagina numa cidade. Então, na página 240, nós temos aí um conhecendo mais, navegando pelo tempo, pelo tema, as cidades e suas funções. E nós vamos ver, as características de cada cidade. Cada cidade expõe grande particularidade em relação às demais. A sede do município tem sua própria história, sua própria arquitetura. Bom, se você vai viajar, pensa num local, Você vai a Penedo,
né, é um local aconchegante, uma cidade, né, turística, aonde você tem várias coisas. Então, essa cidade, ela tem uma característica. Se você sair daqui, você vai a São Lourenço, lá, aquele local, aquela cidade, né, aquele bairro, aquele município, tem também as suas características. E cada cidade, ela tem as suas características, tá? A cidade, ela foi forjada pela ação do homem no ambiente. Então, é o homem, né, que faz essas mudanças, alterando drasticamente aquele espaço. Muitas das vezes, né, até invade, né, um local que não era para ser construído. Muitas das vezes nós já vimos aí, né, quantas vegetações estão sendo, né, destruídas para que o homem possa construir. E nós vamos ver cidades naturais, algum tipo de cidades encontradas no Brasil. O que são cidades naturais? São aquelas que surgiram e cresceram sem nenhum tipo de planejamento no início da sua construção, ou seja, naturalmente. Nessas cidades, as ruas são estreitas ou elevadas. Existem casas, né, que são construídas próximos aos rios e também casas construídas nos morros. Cidades planejadas, já é o contrário, tá? São cidades construídas a partir de um projeto ou um plano diretor. Então, uma pessoa analisa, né? Tem o arquiteto, tem no início da obra, né? Precisa fazer aquela preocupação se vai danificar, se a cidade, aquele local está apropriado para se construir aquela cidade. No Brasil, são consideradas planejadas as cidades de Teresina, que ela foi fundada em 1851, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília e Palmas. Apesar do planejamento prévio, o crescimento acelerado atrapalhou o andamento do projeto. Tá? Outra cidade aí, uma cidade político-administrativa. São cidades que abrigam o quê? Prédios administrativos do governo e do parlamento. Existe uma grande oferta de vagas de empregos no setor público. Em muitos casos, são cidades planejadas e construídas para abrigarem quem? O governo federal, né? As pessoas que trabalham, que estão ali, muitos, né, saem do seu local, da sua casa e vai para ali passar uma semana, 15 dias, então eles abrigam, tá? Empregados, funcionários do governo. Cidades industriais, são municípios que abrigam um elevado número de quê? De indústria, tá? Um número pequeno de residência, mas um número bem grande, bem elevado de indústrias, sendo elas a principal fonte da receita do município. Essas cidades geralmente concentram alguns ramos específicos da produção industrial, como nós temos a cidade de São Bernardo do Campo. Tá? Então, as cidades industriais, ela já vem falando, né? É aquela cidade onde que o número maior são, as construções são de indústrias. A cidade comercial são cidades que têm como ponto de destaque o quê? Grandes transações comerciais. É uma elevada oferta de prestação de serviços, tá? Aonde tem comércio, né? Provavelmente, né? Com certeza, há uma vaga, há um movimento maior de emprego. Cidades portuárias são aquelas cidades que se destacam nas atividades vinculadas à exportação e importação de produtos que abrigam grandes portos em plena área urbana. Então, a cidade portuária é aquela cidade onde que os produtos saem, né, mas também os produtos chegam. Página 241. Ainda temos as cidades turísticas, né, que são aquelas que dependem do turismo. Cidades, até agora há pouco eu falei de Penedo, né, uma cidade turística. Você vai lá, você fica encantado com as coisas que tem na cidade. E o comércio é a base do turismo, né? E nós temos como destaque aí Porto Seguro,
Caldas Novas, o Rio de Janeiro, né? Miami, são cidades turísticas. Cidades religiosas são aquelas que se destacam por forte apelo religioso. Então nós temos aí Jerusalém. Quantas pessoas religiosas têm, né, o desejo de conhecer Jerusalém? E cidades históricas são aquelas cidades que levam um grande acervo histórico. Nós temos Minas Gerais, né? É uma cidade histórica, aonde se tem, né, a história de Tiradentes. Então as ruas, as casas, elas contam uma história. Aí nós temos como exemplo, né, a Grécia, a Roma, Ouro Preto, são exemplos de cidades históricas, aonde há um grande acervo da nossa história. O número 1, vocês vão olhar as imagens e vão escrever, né, se a cidade é uma cidade planejada ou uma cidade política, se é uma cidade turística, se é uma cidade histórica, se é uma cidade natural, se é uma cidade... Ela pode ser natural, como ela também pode ser uma cidade turística, tá? Então nós só temos a página 240 e a página 241, ok? Um beijo no coração de vocês.